Deixaram o Palmeiras chegar, hein? Um Palmeiras competitivo, com muita vontade, com muita disposição dentro de campo, controlou o jogo e conquistou a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. 0 para o São Bernardo, 3 para o Palmeiras. Estevão sensacional, 2 obras de arte, é um jogador diferente, é até redundante, como disse o Mauro Betting durante a transmissão. E a gente até esquece que ele só tem 17 anos de idade, muito decisivo, é a referência técnica desse Palmeiras. E o Flaco Lopes, numa assistência do Richard Rios, cruzamento para a área. O goleirão saiu do gol, não achou nada. O Flaco Lopes foi lá e completou para o fundo das redes. 3-0 Verdão, classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, favorito para a conquista do estadual. Será que é o tetra do Palmeiras? Tetra inédito, até na história do Campeonato Paulista. Salve, salve, nação alviverde! A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês desse domingo, da mídia se rendendo sim ao nosso Verdão e mais uma vez cravando. Deixou o Palmeiras chegar, agora ninguém segura, rapaziada. Então, atuação de gala do nosso Palmeiras ontem. O Estevão nem se fala, comeu a bola, vários dribles, fora os 2 gols. Por pouco não foi o hat-trick, mas ele tem aí até o meio do ano para dar muita alegria pra gente. E quando juntar com Vitor Roque e Paulinho, rapaz, ninguém segura o Verdão esse ano de 2025. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixa o like. É muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. Deixaram o Palmeiras chegar, hein? Um Palmeiras competitivo, com muita vontade, com muita disposição dentro de campo, controlou o jogo e conquistou a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. 0 para o São Bernardo, 3 para o Palmeiras. Estevão sensacional, 2 obras de arte, é um jogador diferente, é até redundante, como disse o Mauro Betting durante a transmissão. E a gente até esquece que ele só tem 17 anos de idade, muito decisivo, é a referência técnica desse Palmeiras. E o Flaco Lopes, numa assistência do Richard Rios, cruzamento para a área. O goleirão saiu do gol, não achou nada. O Flaco Lopes foi lá e completou para o fundo das redes. 3-0 Verdão, classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, favorito para a conquista do estadual. Será que é o tetra do Palmeiras? Tetra inédito, até na história do Campeonato Paulista. Estamos abrindo Canelada, chegando aqui em todas as plataformas, pelas ondas do rádio, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, comigo, Pedro Marques, Bruno Prado, Fábio Piperno e Mauro Betting, que transmitiu essa partida com o Fausto Favara, Daniel Lian, Guilherme Nápoles, toda a seleção de esportes da Pan. Bruno Prado, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada. Deu Palmeiras com muita vontade, com muita disposição, controlou o jogo e mereceu essa classificação no final das contas. 3-0 para o Palmeiras, Bruno Prado. Bom, boa noite, Pedro, boa noite a todos. Foi até mais tranquilo do que eu esperava, né? Eu esperava uma vitória do Palmeiras, mas com dificuldades, e não teve, né? O Palmeiras venceu com muita tranquilidade, 3-0. Aí tem muito a ver com o Estevão, né? O Estevão é um jogador que realmente faz toda a diferença, muda um jogo, facilita o jogo para o time dele, é um jogador de um talento absurdo. Então tem o fator Estevão aí também para que esse jogo tivesse sido mais tranquilo do que eu esperava. Mas o Palmeiras faz sua parte, passa sem problemas pelo time do São Bernardo, é uma equipe forte. E aí nem estou contando aí Vitor Roque, Paulinho, jogadores que ainda vão jogar pelo time do Palmeiras. É um time que, claro, tem toda a condição de chegar e brigar de novo pelo título do Campeonato Paulista. Sempre teve essa condição, né? A campanha do Palmeiras no Paulista ela não foi ruim. O Palmeiras perdeu um jogo no campeonato. Então a campanha foi boa. Até falei aqui no pré-jogo e tenho falado nos programas, né? Uma parte da torcida do Palmeiras estava arrumando confusão do absoluto nada, assim. Não tem nenhum motivo para arrumar confusão, né? E repito até o que eu falei no pré-jogo e com mais uma vitória, acho que mais ainda. Primeiro, tá aí de novo numa semifinal de Campeonato Paulista, que é o campeonato que o Palmeiras disputou até agora no ano. As outras competições mais importantes ainda nem começaram. Segundo, é um time que tem dinheiro.
É um time que teve, a Leila falou, né, que faturou mais de 1 bilhão na última temporada. Tem dinheiro, nessa janela, 18 milhões de euros no Paulinho, 25 no Vitor Roque, não é qualquer time, não é que pagou sem ter dinheiro. Tem dinheiro para fazer essas contratações e fez. Tem uma base muito forte que revela Endrick, que revela Estevão, esses aí até uma coisa meio fora da curva, revelar 2 jogadores desse nível ali, praticamente ao mesmo tempo. Tem um treinador super consolidado e vencedor no clube. Tem um time bom, está renovando esse time, então estavam reclamando do quê? Assim, é uma loucura, assim, parece que é uma vontade. Não tem problema nenhum. Que problema eu vou arrumar para o meu time? Tá tudo muito bem, né? Se você comparar então com os rivais, e eu não estou dizendo que o São Paulo, o Corinthians, o Santos não possam vencer o Palmeiras no Paulista, claro que podem. Eu não estou falando do Campeonato Paulista especificamente, estou falando do todo. Olha a situação do Palmeiras, olha a situação dos outros, de grana, de conquistas, revelações. Então, Palmeiras sempre esteve bem tranquilo, né? Mas sei lá o que aconteceu com uma parte da torcida, até uma parte da imprensa também palmeirense resolveu do nada arrumar uma confusão e tá tudo certo. E continua tudo certo no Palmeiras e já tá tudo certo há um bom tempo no Palmeiras. E já recebi aqui que teve nova postagem da Leila Pereira nas redes sociais. Daqui a pouquinho nós vamos exibir no programa. Porque eu tenho essa pergunta para você, Fábio Piperno. Tá mais calmo hoje, Piperno? Boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Deu Palmeiras 3-0. Que jogo do Verdão, hein? Uma das melhores atuações, se não a melhor atuação do Palmeiras na temporada, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Um abraço aos colegas. A torcida palmeirense que canta e vibra e comemora mais do que nunca uma outra classificação. É algo bastante comum nos últimos anos, porque o Palmeiras é dirigido também pela melhor diretoria do futebol brasileiro. É um Palmeiras que lucrou, como disse o Bruno, 1 bilhão, teve 1 bilhão e 200 milhões de reais de receitas na última temporada, lucro de quase 200 milhões de reais, algo inacreditável, inclusive se a gente confrontar com um passado não muito remoto do Palmeiras, um Palmeiras que em 2025 já gastou quase R$500 milhão em reforços. Repito, quase R$500 milhão em reforços. Não eram contratações fáceis, nenhum time do mundo arranca o Vitor Roque do Barcelona numa operação triangular, porque ainda tinha o Betis, da noite para o dia, não é só, enfim, presidente, eu quero levar o Tigrinho, posso? Porque agora o verdadeiro jogo do Tigrinho é aqui, libera ele para mim, então vamos lá negociar. As coisas não são assim. Então, eu acho que está tudo normal, o Palmeiras está mais forte do que nunca, o Palmeiras, ele tem um planejamento que prioriza as outras competições. É um Palmeiras que oscilou no começo do Campeonato Paulista, algo absolutamente normal para quem entende um pouquinho desse negócio chamado futebol. Né? Todo ano é assim, quando se começa uma temporada, é normal o time grande que se apresentou depois, começou a trabalhar depois, ter algum tipo de problema nesses primeiros jogos e principalmente esse ano, no qual a pré-temporada foi ainda mais curta. Foi também um Palmeiras que teve mais problemas de contusões, principalmente do meio para frente, do que o normal, do que o habitual. Então, veja, o Palmeiras ainda tem para estrear no campeonato, enfim, ao longo da temporada, Paulinho, Bruno Rodrigues, Vitor Roque, tem para retornar o Maurício, Felipe Anderson, depois de muito tempo, voltou a jogar. Ou seja, tem muita gente. Tem garotos promissores chegando aí, eles já mostraram isso. Não, passou um susto na fase de classificação, é verdade. Se não se classificasse também, dane-se, porque esse campeonato vale muito pouco. O torneio início de luxo. Mas fora isso, eu acho que está tudo normal e eu acho que dificilmente a gente não vai ver um Palmeiras muito mais forte do que foi nas 2 últimas temporadas. Com 2 obras de arte de Estevão e Flaco Lopes, foram os autores dos gols do Palmeiras. 3 Palmeiras, 0 São Bernardo no ABC Paulista, lá no estádio 1º de maio. Deu Verdão classificado para a semifinal do Campeonato Paulista 2025. Muito boa noite para você, Mauro Betting, que transmitiu esse jogo ao lado do Fausto Favara aqui na PAN.
O que você achou hoje dessa vitória do Palmeiras, Mauro? Boa noite. Muito boa, melhor do que eu imaginava mesmo, né? Eu imaginava o Palmeiras favorito em 90 minutos, conversava aqui com o Fausto Favara que se fosse para os pênaltis era o São Bernardo, por tudo aquilo que não tem rolado, de um modo geral, para o Palmeiras nos pênaltis. E o Palmeiras jogava no 1º de maio porque enfrentou uma equipe que teve uma vitória a mais que o Palmeiras, foi a segunda melhor campanha. Vinha oscilando para baixo o São Bernardo, o Palmeiras a princípio para cima, e foi o que se viu, né? 3-0 é muito mais do que se esperava, por enormes méritos do Palmeiras, do Estevão. Pô, mas só tu joga a bola pro Estevão. Se você tem um jogador que joga bola demais, que desequilibra, é natural. Ah, Estevão independente, gente, é natural na história do futebol interplanetário. Se tem um jogador como Estevão, joga a bola pro menino, por baixo, por cima, de fora da área de canhota, de dentro da área de canhota. Aí na dúvida joga, o Alex Alves falha, vem o Flaco Lopes, faz o 3º gol. Ok, 4º gol bem anulado, embora por milimetricamente, o Flaco Lopes vai brigar da câmera 2. Não estou me enxergando qual era a câmera nem o meu monitor. Tá ok, obrigado, câmera 2. É que realmente eu não enxergo, mas vamos lá. Então assim, o Vivaço. Então o Palmeiras foi muito bem, mereceu a vitória, inegavelmente, com o Estevão fazendo a diferença, a Vitor Roque ainda nem chegando, chega amanhã. Lá estaremos no aeroporto. Não, o meu filho está viajando. Mas chamou algum. Acho melhor não ir. Bem lembrado, deixa quieto, vai lá. Paulinho vai chegar e tal. E como dessa vez usou o bom humor e com entretenimento a presidente, tá legal. Se ela fazer para se perguntar, é legal. O que não podia era fazer o Estamos Mais Calmos. Porque, evidentemente, só pode quando vai pro play, sabe? Se você brinca, se você bloqueia todo mundo, como quase ela faz sempre, então não tem entretenimento. E se responde do jeito que respondeu na segunda-feira, aquela postagem tola, infantil, pueril e prepotente, não é legal se zoar a própria torcida. Quem que gostou daquilo? Quem nem palmeirense? Palmeirense, tá, de novo, presidente, é uma excelente administração, uma ótima administração, porque pega o trabalho do Maurício Gagliotti, pega o trabalho do Paulo Nobre, pega um treinador que o Maurício Gagliotti que trouxe, pega um diretor de futebol que o Maurício Gagliotti que trouxe, e ela tem enormes méritos ao manter o Abel e o Anderson Barros, né? E ela não sabe tanto de futebol como eu também não sei, deixa, né? Mas ela que é uma neopalmeirense, não tem problema nenhum em ser um neopalmeirense. O Abel é um neopalmeirense, é muito mais palmeirense que eu. Só que a presidente parece que às vezes é menos palmeirense do que muitos palmeirenses. Não tem nenhum problema de ser anel palmeirense. Agora, se não tinha problema e estava legal, para que provocar? Ainda mais uma torcida como nós, chata, corneteira. O termo corneta surgiu no Palestra Itália no final dos anos 50. Então, para que criar crise? Como falou o Bruno, o palmeirense cria algumas crises. A cobrança era exacerbada depois daquela derrota na Arena Barueri de virada para o Novo Horizontino. O Palmeiras ficou 42 jogos sem perder em fase de grupo, só perdeu o primeiro jogo da final e ganhou as 3 finais, né? Havia perdido lá em 2021 para a Inter de Limeira, agora perdeu para um bom time como o Novo Horizontino. E está aí, mesmo sem ser brilhante, está em mais uma semifinal, a 12ª. O Palmeiras pode, se tudo der certo, provavelmente contra o São Paulo, quem vier do outro lado, o Palmeiras pode chegar à sua 6ª final seguida. O Palmeiras já vive o seu melhor momento vencedor desde 2020, com pelo menos uma conquista. Isso só aconteceu na história do Palestra Itália entre 32 e 36. Para que cutucar, para que atiçar? Não é inteligente, não é engraçado, é tolo, é infantil, sabe? E é uma mesma presidente que falou, quando ela sair, o Palmeiras pode ser rebaixado de novo. Parece que ela torce por isso, né? Quando entrou o Sporting Bet, parecia mais um evento de despedida da Crefisa Fan, que foi fundamental para o Palmeiras, como foi fundamental a Parmalat, não a Parmalat, como ela já falou algumas vezes, é Parmalat, né? Então é fundamental saber a história, não só do futebol, mas de outros patrocínios. E às vezes ela não sabe. Em vez de eu estar elogiando como enalteci, tem que ser enaltecido, e parece que ela só ouve elogio, tem que enaltecer mesmo a administração dela. Mas ao mesmo tempo tem que entender que ela, na campanha, foi terrível contra a oposição. Aliás, a administração é terrível contra conselheiros de oposição. É um negócio deletério, é um negócio que não se consegue conversar minimamente democraticamente. Parece até algumas conversas dela, quando vai, ou de gente dela, próximos, parece o Trump com o Zelensky, assim, não tem a menor conversa, não tem o menor papo. E, em vez de ser elogiado, você tem obrigado a criticar. Porque estão mais calmos, estamos mais calmos e mais felizes, muito por mérito seu, por muito mérito da Crefisa e da Fã, agora do Sporting Bet, que vem do Paulo Nobre, que vem também do Maurício Gagliotti, de tudo que tem sido feito, o trabalho bárbaro do João Paulo Sampaio, que deixou mais de 2 bilhões de reais em cofres para você poder, inclusive, usar o dinheiro para comprar o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. E parabéns pelo Vitor Roque, parabéns para o Paulinho, parabéns por uma série de coisas, mas o Palmeiras não vai acabar
quando sair a Leila Pereira daqui a 3 anos, como o Palmeiras não foi fundado em 2015, quando entrou a Crefisa, aproveitou-se da Allianz Parque, da W Torre, do trabalho do Paulo Nobre, que botou 200 milhões do bolso dele para ajudar o Palmeiras. Muita gente faz parte do processo e a Leila Pereira também faz, mas ela não joga sozinha. E ela não tem que fazer. Ou se vai, como ela depois diz que é futebol e entretenimento, que ela saiba se entreter, que ela faça o que ela acabou de fazer agora e numa boa. Porque o que ela bloqueia de gente é uma grandeza. Né? O que teve de gente bloqueada depois da bobagem que ela fez, ok, que ela merece os aplausos que merecem mesmo ela, o Anderson Barros, o Abel Ferreira, que está muito no Palmeiras, graças a Leila Pereira, pelo trabalho dela, pelo dinheiro dela, pelo dinheiro que tem o Palmeiras. Então vamos bater palma mesmo. A torcida está mais calma, está muito feliz, está esperançosa e merecidamente graças ao trabalho da presidente Leila Pereira, não da blogueira Leila Pereira. Ela errou no timing da publicação. É de tudo naquela lá. Foi uma postagem desnecessária da Leila, ao meu ver, e daqui a pouquinho a gente vai debater. Tem até uma nova postagem da Leila Pereira nas redes sociais. O Mauro Betti não perdeu tempo, já foi lá, comentou na publicação da presidente do Palmeiras. Mas assim, Bruno Prado, você, o Mauro e o Piperno falaram das críticas, da pressão que o Palmeiras sofreu nesse início de ano, mas hoje você não sentiu talvez uma mudança no clima? Eu senti que essa chegada do Vitor Roque deu uma levantada aí no elenco do Palmeiras. Achei todo mundo com mais disposição, com mais vontade. O Emiliano Martinez fez a sua melhor partida desde que chegou. O Mikael muito seguro defensivamente. Eu achei que o time do Palmeiras hoje estava numa outra pegada, numa outra rotação. Não sei se tem a ver com o fato do Vitor Roque estar chegando, se tem a ver com o fato das eliminatórias agora, é tudo ou nada, fase mata-mata do Paulistão, mas eu senti um Palmeiras diferente com outra pegada, Bruno Prado. Não, acho que tem muito a ver com a fase, né? Agora é um momento eliminatório, né? Até então foi uma pré-temporada chata, enorme, de 12 jogos insuportáveis, né? Então, dá para entender assim. Claro que o jogador é profissional, ganha muito bem para isso, e na teoria ele deveria jogar igual todos os jogos, mas eles são seres humanos e não é de sacanagem, né? O cara sabe quando o negócio é pra valer. Igual o Ronaldinho Gaúcho soltou uma frase uma vez, né? Quando tá valendo, né? Então é isso. Assim, o cara sabe que, sei lá, com todo respeito, o jogo da segunda rodada contra o Noroeste lá em Bauru não vale nada. O cara sabe disso. E o Abel fez inteligentemente uma pré-temporada durante a primeira fase, dividindo o time em 2. E foi muito claro, né? Por isso que fica ainda mais impressionante as críticas, que o cara falou isso, não era nem interpretativo. O cara falou, eu tô fazendo uma pré-temporada. É impressionante. E o cara sabe, sei lá, o jogo com Água Santa, não vale nada aquilo. O cara sabe disso. Então, hoje vale. Agora, claro, o jogador é competitivo, ele quer ser campeão. Independente do campeonato, depois eles vão tentar ganhar Libertadores, vão tentar ganhar Brasileiro, Copa do Brasil, vão disputar o Mundial e fazer o que for possível ali. Mas claro que o cara quer ser campeão paulista. Então hoje era uma outra pegada. Hoje os caras sabem que é outro jogo, que é eliminatória. Se eu ganhar, eu vou para uma semifinal. Se eu perder, eu tô fora. Então é outra pegada, outra motivação, né? Essa primeira fase com 12 rodadas, eu tenho poucas coisas no futebol tão chatas quanto essa primeira fase com 12 rodadas. Né? Pelo menos foi mais curta. Quer dizer, foi horrível ser mais curta por conta do calendário, você não teve uma pré-temporada, mas pelo menos essa vantagem já foi. Agora vamos para os finalmente. E o Abel tem razão naquilo que ele diz, que Campeonato Paulista, quando ganha, ninguém leva a sério. E quando perde, parece que é o fim do mundo, Fábio Piperno. E o Palmeiras se classificou. Depois a gente vai entrar no mérito aqui da postagem da Leila, a classificação que foi sofrida do Palmeiras, na raça, defina como quiser. Hoje o Palmeiras controlou a partida 3-0, uma das melhores atuações do Palmeiras na temporada, Piperno. Porque a tendência é o time jogar cada vez melhor, né? O tempo está passando, o time está ganhando mais ritmo, jogadores estão se adaptando. O Emiliano, por exemplo, chegou outro dia, o Facundo também, joga até numa outra função, um pouquinho diferente daquela, por exemplo, que ele exercia no Peñarol. O Peñarol, aliás, ele tinha um ala pelo lado direito jogando ao lado dele, acho que o Giovanni Gonçalves. O Palmeiras, algum tempo atrás, até ficou de olho nesse jogador. Era muito bom, então eles combinavam muito. Agora ele joga para o outro lado, até porque tem o Estevão. Então tem muita coisa que está sendo, que está evoluindo. Assim como há um monte de detalhes que precisam melhorar e que não foram devidamente discutidos nem com o Abel, porque se falou muito de posto da presidente do Palmeiras.
E até porque a gente sabe que tem uma torcida que ela age por motivações nem sempre muito nobres, que vai em estádio para xingar todo mundo, diretor, presidente, vai lá pichar muro, o carnaval tá aí, né? Enfim, tem, né? Essa fase é sempre crítica no Palmeiras, né? Mas, enfim, de qualquer forma, é um Palmeiras, por exemplo, que tem que ainda encontrar soluções melhores para o seu lado esquerdo. O Palmeiras não tem um bom jogador de meio campo que atue pelo lado esquerdo já faz tempo. Isso tem sido um problema crítico e crônico no Palmeiras. Do lado direito, há uma sobreposição, inclusive, de jogadores. E é lá onde o Palmeiras... Eu não vou considerar o Estevão, eu tiro o Estevão nessa conta desse cálculo porque ele é o concurso. Mas, para mim, por exemplo, o melhor jogador do Palmeiras nesse começo de ano, como já havia sido em outros momentos da temporada passada, é o Richard Rios, que aprendeu cada vez mais se tornar um meio ofensivo que consegue ocupar bem aquela beirada de campo. Ora, com isso, o Veiga perde movimentação. Então, o que fazer com o Veiga? Quer dizer, como é que vai se adaptar o Veiga a uma outra função? Por que não insistir mais no Veiga, quem sabe jogando pelo outro lado, para dar suporte ao atacante pela esquerda e ao lateral que corre por lá? Isso o Palmeiras não conseguiu resolver ainda. Então, é muito mais importante buscar solução para essas questões táticas que ainda podem comprometer o time em alguns momentos mais agudos do que, por exemplo, ficar discutindo, enfim, as gracinhas que eventualmente a presidente pode fazer. Gostei da partida do Emiliano Martinez, se antecipando, ganhou várias divididas. O Richard Rios já foi destacado pelo Piperno e ele dá assistência para o gol marcado pelo Flaco Lopes, o terceiro gol do Palmeiras. Chega no fundo, faz o cruzamento, o goleiro sai do gol, não acha nada. O Flaco Lopes dá aquela testada firme de cabeça. O Mikael chama atenção pela imposição física, Mikael, e é zagueiro canhoto, pedido antigo do técnico Abel Ferreira. E tá para chegar o Vitor Roque. O Piperno falou do funcionamento desse Palmeiras, como é que o Veiga vai jogar daqui para frente. Daqui a pouco o Palmeiras vai contar com Vitor Roque e Paulinho, que podem até formar uma dupla de ataque nesse Palmeiras aí, Mauro Betting. Mas você acha, até replicando aqui a pergunta que eu fiz para o Bruno Prado para você acha que a contratação do Vitor Roque deu uma levantada ali no vestiário do Palmeiras? No vestiário, na comissão técnica, na própria direção, na torcida, e quando eu falo torcida, é torcida ampla, né? Não só torcida organizada, não só no caso do Palmeiras, que é o nosso assunto agora, mas em quase todos os clubes, um pouco mais, é o torcedor, que é o que de fato importa. É o torcedor, digamos, desorganizado, é o torcedor comum, é o torcedor que mais tem, é o torcedor organizado, é o torcedor profissional, é o torcedor de interesse político, o torcedor também de escola de samba, é o torcedor como um todo. Ele está mais feliz, está mais tranquilo, e calma ele nunca vai ser, até porque ele é palmeirense, né? Isso o presidente também está aprendendo, né? O palmeirense é corneteiro, o palmeirense é chato, o palmeirense é exigente na fase boa, na fase ruim. Está 8-0 para o Palmeiras, o Palmeiras está reclamando. Está 2-0 para o rival contra o Real Madrid, ele quer que perca por 19. É uma característica do palmeirense, e repito, é uma característica, não necessariamente uma crítica, não necessariamente um elogio, é uma característica de cada um. Cada torcida tem suas características, umas mais próximas das outras, outras menos. Então faz parte. Agora, inegavelmente, é um excelente elenco. Já era, independente do 9, do Vitor Roque, quando o Paulinho puder jogar a partir de abril, maio, enfim, quando puder jogar, e até o tipo de operação que ele faz, a princípio, não vai ter nenhuma sequela, ele vai ser um ótimo jogador. E com o Estevão, melhor ainda. E saindo do Estevão, ainda vai ser um elenco competitivo. E chegando o Vitor Roque, o Felipe Anderson, que eu entendo que vai voltar a ser o que foi, sobretudo, na Lazio, no futebol europeu. Pô, e os outros jogadores, o Maurício, lesionado, o Maurício foi o melhor palmeirense até se lesionar contra o São Paulo no Allianz Parque. Pô, tem muito boas opções. Tem garotos ainda, muito garotos, como o Thales mais, o Luiz de menos, enfim. E tô falando só na turma de frente, o meio campo também. Uma janela cara e muito bem feita, entenda, pelo Palmeiras. Palmeiras vê o Andrés Pereira, não vê o Claudinho. E aí se cobra demais a própria Leila, o Anderson Barros, de coisas que eu acho que não devem ser cobradas desse modo. Primeiro, porque a gente não estava lá. A gente não está no... Repito, algo que eu falo há muito tempo, o Muricy também fala nesse mesmo tempo, a gente não sabe nem 10%. Eu acho que a gente não sabe 1%, e numa mesa de negociação, ainda mais eu que não sei fazer nada de negociação entre tantas coisas que eu também não sei, eu tenho a menor ideia do que seja. E às vezes acontece o que a Leila reclamou, o Anderson do jeito mais low profile, não, que coisa estava encaminhada e não rolou, sobretudo com o Claudinho, menos com o Andrés Pereira. E convenhamos, tirar esses jogadores da Europa não é fácil, é pelo montante que o Palmeiras tem, muito pela Leila,
muito pela Crefisa, da FAM, Paulo Nobre, Allianz Parque, tudo isso que acontece, um pouco mais, um pouco menos, novos patrocinadores agora, como a Sporting Bet, outras propriedades que têm sido vendidas na camisa do clube, enfim, é um momento histórico. Repito, o Palmeiras ganha um título, pelo menos um, e que títulos desde 2020. Só aconteceu de 32 a 36. E pode ser sim tetra, pode ser algo que nunca os 4 grandes foram em São Paulo. Está nos pés do Palmeiras. Claro que tem a semifinal, tem adversários muito qualificados, sobretudo o Corinthians, Santos do outro lado, tem Neymar, tem Memphis, tem um monte de coisa. É o time mesmo a ser batido, o atual campeão, o tricampeão, tentando um tetra inédito para ele e para todo mundo. Mas assim, o trabalho é bom. Era mesmo com a pressão, mas não é que agora não se possa criticar, porque parece que, sobretudo para presidente, você não pode fazer nenhuma crítica. É só ver o que tem de gente bloqueada por ela. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Canelada. O pessoal realmente rasgando o verbo, rasgando elogios para o Palmeiras, com ressalvas. Com ressalvas que ainda não entrou em campo o Vitor Roque, não entrou em campo o Paulinho. Então, com esses 2 jogadores que ainda vão entrar, o Vitor Roque, logo na semana que vem, já deve estar sendo relacionado e já vai jogar, já vai estrear na semifinal, provavelmente contra o São Paulo. Vamos ver o que vai dar ainda mais tarde. Mas o Palmeiras segue sendo o time a ser batido, grande favorito para se consagrar como tetracampeão do Campeonato Paulista. Lembrando que o Paulista, o Abel deixou bem claro que ia usar como pré-temporada. A primeira fase foi isso. Agora, na segunda fase, meu irmão, o negócio vai ser de verdade e a gente segue com força máxima para ser tetracampeão do nosso Paulistão e seguir essa temporada com muita alegria para essa torcida alviverde. Então, você que acompanhou o vídeo até aqui, quero que você deixe nos comentários o que você achou, se você concorda, discorda de tudo que foi falado aí no vídeo. E você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixa o like, é muito importante você deixar o like, rapaziada, que ajuda demais o canal a chegar a muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço!